radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio vai a 17 milhões de reais. Informações gerais para você ficar bem informado nesta segunda-feira. Abertas inscrições para o Enseja 2020. E MESB lembra que começa hoje o prazo para inscrições em segunda chamada de aprovados no vestibular e no PROESB. Profissionais de saúde contam com assessoria em Bebedouro. Vereadores têm nomeados os seus assistentes de gabinete. Bolsa Família começa a ser paga nesta segunda-feira. 4 sepultamentos estão marcados para hoje. Pagamento do IPVA, hoje é a vez dos veículos com final de placa 8. A vida e seus abacaxis é o tema do editorial. Os resultados dos jogos pelo Brasileiro das séries A e B. Segunda-feira, 18 de janeiro, verão brasileiro, lua nova. Este é o dia de número 18 de 2021. Aqui Ali Notícias, edição número 5051. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A revista Aqui Ali de Janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Iane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Iane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e da região. Aqui Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite nesta segunda-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 7 horas e 1 minuto. Temperatura máxima de 29 graus. Umidade relativa no ar, 91%. Para amanhã, terça-feira, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 31 graus e mínima de 21. Comemoram-se hoje, 18 de janeiro, o Dia Internacional do Riso,
Dia Nacional do Cabeleireiro e do Barbeiro e o Dia da Esteticista, Manicure, Pedicure, da Depiladora e da Maquiadora. Hoje, 18 de janeiro, é o dia de Santa Beatriz de Vicência. Beatriz de Vicência, fundadora do Mosteiro das Beneditinas no século XIII, na cidade de Ferrara, nasceu numa família rica em Ferrara. Quando ficou viúva, resolveu, contra a vontade de seus pais, entrar para a vida religiosa e fundou o mosteiro, seguindo uma vida simples. Beatriz de Vicência morreu no dia 18 de janeiro de 1262 e foi beatificada em 23 de julho de 1774 pelo Papa Clemente XIV. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 18 de janeiro de 1980, o álbum The Wall, do grupo Pink Floyd, lançado em dezembro de 1979, atingiu o topo das paradas americanas e assim ficou por 15 semanas. Em 18 de janeiro de 1985, a Federação Latino-Americana e do Caribe de Jornalistas Desportivos elegeu o brasileiro Joaquim Cruz o melhor atleta latino-americano de 1984. No dia 18 de janeiro de 1998, o Papa João Paulo II promoveu a cardeal arcebispo Dom Serafim Fernandes de Araújo, de Belo Horizonte. E em 18 de janeiro do ano de 2000, após um incidente com uma banhista, a prática do topless foi liberada no Rio de Janeiro pela Polícia Militar. Aqui e ali, radiotv.com. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.335 da Mega Sena, sorteadas sábado em São Paulo. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio na quarta-feira será de 17 milhões de reais. As dezenas sorteadas da Mega Sena 09, 18, 23, 42, 47, 49. Outra vez, 09, 18, 23, 42, 47 e 49. A Quina teve 91 apostas ganhadoras e cada uma leva 26 mil reais. A quadra teve 5.286 apostas ganhadoras e cada uma leva 650 reais. As apostas em casas lotéricas ou pela internet ou pelo aplicativo Loterias Caixa para o concurso 2.236 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de quarta-feira. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado quarta-feira, mas às 8 da noite. O prêmio estimado para quem acertar as 6 dezenas é de 17 milhões de reais. Boa sorte! Aqui e Ali Notícias, pelo canal online Aqui e Ali radiotv.com. Janeiro é o mês do enxoval na Tutubelo. Preços baixos e formas de pagamentos estendidas. Kit berço com 9 peças, 10 vezes de R$ 19,90. Banheiras avulsas a partir de R$ 15,90. Carrinho de bebê mais bebê conforto a partir de 10 vezes de R$ 95,90. Berço de bebê a partir de 10 de R$ 55,90. Na Tutubelo, agora em janeiro, preços imperdíveis no setor de enxoval. Aproveite! Tutubelo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na
volta do intervalo, informações gerais para você ficar bem informado nesta segunda-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raul Furquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Problema de visão? Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Agora informações gerais para você ficar bem informado nesta segunda-feira. O Ministério da Saúde inicia hoje o processo de distribuição das quase 6 milhões de doses da Coronavac, vacina do Instituto Butantan, feita em parceria com o laboratório chinês Sinovac, para todos os estados e o Distrito Federal. A Anvisa autorizou ontem por unanimidade o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19. A reunião que discutiu o tema durou cerca de 5 horas. Durante a reunião que discutiu o tema, diretores da entidade disseram que a vacina é necessária porque não há tratamento precoce contra a doença e fizeram críticas à atuação do governo brasileiro. O Brasil registrou 518 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 209.868 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 961. A variação foi de mais 36% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de crescimento nos óbitos pela doença. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 8.483.105 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 26.400 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 54.040 novos diagnósticos por dia. Neste domingo, portanto ontem, o primeiro dia de provas do Enem, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que a realização da prova em meio à pandemia foi, abre aspas, algo vitorioso, fecha aspas.
O índice de abstenção ficou em 51,5%. O tema da redação foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A Procuradoria-Geral da República abriu uma apuração preliminar para analisar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Amazonas, especialmente sobre a falta de oxigênio que vitimou pessoas e agravou a crise local. A Procuradoria-Geral quer saber se o ministro foi informado com antecedência sobre os problemas para fornecimento de oxigênio no estado. Começa hoje, dia 18, o pagamento do Bolsa Família para beneficiários com número de identificação social UNISD final 1. Em janeiro, o pagamento vai até o dia 29. Aqui Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA 2020, vão até sexta-feira. Inscreva-se gratuitamente na página do ENSEJA. Caso necessário, o participante pode solicitar atendimento especializado para o dia da prova. O exame é constituído por 4 provas objetivas por nível de ensino, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. O ENSEJA é destinado a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade adequada para cada etapa de ensino, desde que tenham no mínimo 15 anos completo para o ensino fundamental e 18 anos completos no caso do ensino médio, na data de realização do exame. O INEP é o responsável pela realização do exame, que é aplicado desde 2002, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação. Já nesta segunda-feira, portanto hoje, os inscritos que tiveram recusada a justificativa de ausência no ENSEJA 2019 e entraram com recurso podem conferir os resultados. O procedimento é obrigatório para quem se inscreveu em 2019, mas faltou a alguma das provas e agora deseja tentar novamente na edição de 2020. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquiali.radiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa? Escolha MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil. TI Telecom, do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. Aqui Ali, radiotv.com. Na
volta do intervalo, o IMESB lembra que começa hoje o prazo para inscrições em segunda chamada de aprovados no vestibular e no PROESB. A revista Aqui e Ali de Janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Yane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Yane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de bebedouro e da região. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. O IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, informa aos aprovados no seu vestibular e no PROESB 2021 que as matrículas já em andamento podem ser feitas de hoje a 29 de janeiro em segunda chamada, das 8 da manhã às 8 da noite, mediante agendamento de data e horário na Secretaria Acadêmica, na Rua Nelson Domingos Madeira, número 300, no Parque Eldorado, na Zona Oeste. Atenção para a documentação: 2 cópias da cédula de identidade, uma do CPF, uma de comprovante de residência com o número do CEP, 2 da certidão de nascimento ou de casamento, se for casado, ou averbação, se separado, 2 do histórico escolar e do certificado de conclusão do 2º grau ou equivalente e uma foto recente 3x4. Também uma cópia da cédula de identidade, do CPF dos fiadores, uma da certidão de nascimento ou de casamento dos fiadores. Se o aluno for solteiro, os fiadores são os pais. Se for casado, o fiador é o cônjuge. E uma cópia de comprovante de residência dos fiadores com o número do CEP. Secretaria de Saúde de Bebedouro anuncia o início de uma assessoria em gestão de saúde pública a cargo do médico de família e comunidade João Marcelo Porcionato. O trabalho a ser realizado até fevereiro consta de consultoria, atenção primária e de média e de alta complexidade, rede de urgência e de atenção psicossocial. O foco estará voltado com destaque para os serviços essenciais à população. Paralelamente, o objetivo é compartilhar experiências para responder melhor a toda a demanda existente e, ao mesmo tempo, concretizar mais convênios com o governo estadual e federal com vistas à obtenção de recursos para vários segmentos da pasta, comenta a secretária de Saúde, Silvéria Laredo. Mão de obra.
A presidente do Fundo Social, primeira-dama Cristiane Carone Serem, acompanha de perto as atividades na Oficina de Cultura Isaura Gradella Bastos, voltadas para a confecção de máscaras para serem distribuídas à população carente, a profissionais de saúde e em pontos estratégicos de Bebedouro. A oficina fica na rua Ângelo Salvador, número 35, na Vila Paulista, no antigo prédio do Lions Club. Informações 17 3342 4504, das 7 da manhã à 1 da tarde. Aqui e ali, radiotv.com. Por meio de portarias oficializadas, várias contratações pela Câmara de Bebedouro para o preenchimento de cargos em comissão. Ricardo Bueno Cassebe, assistente de gabinete da Presidência. Oswaldo Costa Júnior, assistente de gabinete do vereador Leandro Laureano das Neves. Rafael Gazoto Maurício, assistente de gabinete da vereadora Eliana Merchan. Bernardo Marinox Neto, assistente de gabinete do vereador Gilberto Viana Pereira. Também nomeados por portarias Marcelo Barbon, assistente de gabinete do vereador Edgar Shelley Júnior, Christian Albert Feltrin, assistente de gabinete da vereadora Ivanete Xavier, José de Oliveira Júnior, assistente de gabinete do vereador João Vitor Martins, e Tiago Angeloni Gomes da Silva, assistente de gabinete do vereador Wagner Castro Souza. Os pagamentos do Bolsa Família 2021 têm início nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro, para os beneficiários com NIS, o número de identificação social de final 1, segundo o calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal. Os beneficiários com NIS de final 0 serão os últimos a receberem a primeira parcela do programa, prevista para 29 de janeiro. O calendário se estende até 23 de dezembro, data do pagamento da última parcela a este grupo. São mais de 14 milhões de famílias contempladas. O programa federal é destinado a famílias em situação de pobreza, com renda mensal de R$ 89 a R$ 178 por pessoa. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Falecimentos. Faleceu ontem, aos 54 anos, Edith Raimundo, natural de Três Barras, Santa Catarina. Residia na rua José Palharini, número 273, no residencial Souza Lima, em Bebedouro. Foi casada com Antônio Roberto Cirilo Lima. 3 filhos, Michele, Vitória e Douglas. Velório em Bebedouro. Sepultamento hoje às 10 horas da manhã, também em Bebedouro. Funerária São João anuncia o falecimento aos 54 anos de Edith Raimundo. Faleceu ontem aos 48 anos em Guarulhos, na Grande São Paulo, Luciana Andréia de Melo, natural de Bebedouro. Residia na rua Benjamin Constante, número 596, Centro, em Bebedouro, filha de Jair Carreiro de Melo e Cleusa Zaparoli de Melo. Uma filha, Amanda. Velório em Bebedouro, sepultamento hoje às 10h30 da manhã, também em Bebedouro. Funerária São João anuncia o falecimento aos 48 anos de Luciana Andréia de Melo. Faleceu ontem, aos 89 anos, Altivo Luiz de Almeida, natural de Bebedouro. Residia na rua José Luiz de Almeida, 375, Centro, em Turvínia, distrito de Bebedouro. Solteiro. Velório na própria residência. Sepultamento hoje às 10h30 da manhã, em Turvínia. Funerária São João anuncia o falecimento aos 89 anos de Altivo Luiz de Almeida.
Faleceu hoje aos 69 anos na UPA de Bebedouro, Alzira Martins, natural de Morro Agudo. Residia na Rua Uruguai, na Vila Lourdes, em Bebedouro. Solteira, velório em Bebedouro. Sepultamento hoje às 10h30 da manhã, também em Bebedouro. Funerária Ressurreição anuncia o falecimento aos 69 anos de Alzira Martins. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Thaisa Montagner. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Carol. Bom dia, internautas. Carol, esse fim de semana, a concessionária de rodovias TEB realizou 54 atendimentos ao usuário. Infelizmente, não tem registro de 2 incidentes. O primeiro acidente foi na sexta-feira, por volta das 7h15 da manhã, na SP-351, quilômetro 196, sentido oeste, no município de Palmares Paulista. Envolveram-se nesse acidente 2 veículos Gol. Segundo informações obtidas no local, o veículo 1 trafegava no quilômetro citados. Quando ao passar pelo trevo que é existente ali, veio colidir na lateral do veículo 2 que atravessava o trevo existente no local. Condutor e acompanhante do veículo 1 foram levados com ferimentos leves pelo SAMU para o Centro de Saúde de Palmares Paulista. Já o condutor e acompanhante do veículo 2 nada sofreram, assinaram um termo de recusa de atendimento médico, apenas danos materiais. O segundo acidente também ocorreu na sexta-feira, por volta das 20h34, na SP-351, quilômetro 217 mais 100 metros, sentido oeste, no município de Catanduva. Envolveram-se nesse acidente uma caminhonete L200 da Mitsubishi e um Volkswagen Logos. Segundo informações obtidas no local, a caminhonete trafegava no quilômetro citado. Quando ao realizar a ultrapassagem pelo Logos, veio perder o controle do veículo e colidir na sua lateral, vindo ambos os veículos pararem sobre o canteiro lateral. Motorista e acompanhante da caminhonete nada sofreram, assinaram termos de recusa de atendimento médico. Motorista e acompanhante do Logos foram levados pela FEB para a UPA em Catanduva, com ferimentos leves. Esses foram os últimos atendimentos, Carol. Bom, Thaisa, quem precisar do auxílio da TEB é só ligar para o 0800. Isso mesmo, basta ligar no 0800 055 1167, repetindo, 0800 055 1167. Nossos serviços são 24 horas gratuitos a todos. Muito obrigada pelas informações, Thaisa. Um bom início de semana para você e até a próxima. Obrigado, bom dia para você, para todos. Fiquem com Deus e até amanhã. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Janeiro é o mês do enxoval na Tutubelo. Preços baixos e formas de pagamentos estendidas. Kit berço com 9 peças, 10 vezes de R$ 19,90. Banheiras avulsas a partir de R$ 15,90. Carrinho de bebê mais bebê conforto a partir de 10 vezes de R$ 95,90. Berço de bebê a partir de 10 vezes de R$ 55,90. Na Tutubelo, agora em janeiro, preços imperdíveis no setor de enxoval. Aproveite! Tutubelo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, no editorial A Vida e seus abacaxis. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na Rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente?
processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Esta segunda-feira é o último dia para pagamento integral com desconto de 3% ou da primeira parcela do IPVA de 2021 para os veículos com final de placa 8. O calendário continua amanhã para veículos de placa final 9 e termina na quarta-feira, placa final 0. Para efetuar o pagamento, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavan. Pode ser feito também pela internet ou via débito agendado ou em casas lotéricas. A multa é de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Aqui e ali notícias, editorial. A vida e seus abacaxis. Mamãe, a loirinha da família, insiste em plantar nos fundos do condomínio rural a que tem o vício de frequentar a coroa do abacaxi. Aliás, várias delas, para encher o enorme canteiro. Pura bobagem, não dará fruta em terra sem o devido preparo, não fertilizada como mandam os agrônomos e os conhecedores desse tipo de cultivo. Claro que ela não dá muita importância para essa teoria, rigorosamente fundamentada em ciência do ramo. Ao mesmo tempo, deposita confiança e, com muito jeito, prepara os metros quadrados com seu histórico de camponesa, de quem até hoje adora pisar em terra encharcada de chão e de umedecer o calcanhar com gotas de orvalho, ao som do bem-te-vi, do tico-tico-rei, da codorninha, do bigodinho, do papa-capim, do canário da terra e de outros voadores metidos a entoar canções em meio a dezenas de árvores plantadas de uns tempos para cá. Ainda assim, esta sua filha não acredita que cada abacaxi venha vingar em qualquer terreno, mesmo em terra que produz outras delícias do cardápio do interior, principalmente as penduradas em galhos e mais galhos de variedades frutíferas. Mas mamãe, decidida a atingir seus objetivos, ainda dispensa à planta todo o carinho de que são dignos os seres puros desse planeta. Até aquele afago que daria a um gato, mesmo sentindo nas mãos a casca espinhosa do abacaxi, nada parecida com o pelo macio do bichano que tem a cor de seus olhos, azuis, dignos de uma autêntica loira. Certamente aflora no pensamento de mamãe a beleza da diversidade de espécies deste mundo. Não há como deixar de admirá-la, uma vez que é bom dividir com ela essa sensibilidade para com as maravilhas naturais e bucólicas da vida, uma forma de saborear os cardápios oferecidos pela mãe natureza. Fato é que o danado do abacaxi permanece vivo, ao contrário da expectativa desta sua filha, criada em espaços urbanos, educada sobre o asfalto e em meio à selva de pedra. A constatação da vitória da convicção de mamãe está presente na coloração verde das folhas forradas de espinhos do tal abacaxi, resultado da fotossíntese, saborosa matéria dos primórdios do ensino fundamental.
O tempo implacável não para de correr. E a coroa do abacaxi não toma conhecimento dos muitos meses transcorridos. Afinal, permanece verde. Então, todo respeito ao vegetal e à teimosia de mamãe. É isso. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, os resultados dos jogos pelo Brasileiro das séries A e B. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo. Tudo belo, tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. A revista Aqui e Ali de janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Yane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Yane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petroc investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos. E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Brasileiro da Série A, 30ª rodada. Palmeiras e Grêmio de Porto Alegre empataram em 1-1. Fluminense do Rio venceu o Sport Recife 1-0. Vasco da Gama foi derrotado pelo Coritiba 1-0. O Santos venceu o Botafogo do Rio 2-1. Atlético Paranaense e São Paulo empataram em 1-1. Atlético Mineiro venceu o Atlético Goianiense 3-1. Inter de Porto Alegre venceu Fortaleza 4-2. Ceará foi derrotado pelo RB Bragantino por 2-1. Hoje, às 8 horas da noite, jogam Goiás e Flamengo. E no dia 28, quinta-feira da semana que vem, às 7 da noite, tem Bahia e Corinthians. Brasileiro da Série B, 35ª rodada, CSA de Alagoas e Avaí de Santa Catarina empataram em 1-1. Juventude de Caxias do Sul venceu o Cruzeiro 1-0. Oeste perdeu para o Confiança de Sergipe por 1-0. A Ponte Preta de Campinas venceu o Náutico do Recife por 2-0 e o Vitória da Bahia, Chapecoense de Santa Catarina empataram em 0-0. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Agora um resumo dos últimos jogos do Brasileiro da Série B. O Juventude venceu o Cruzeiro por 1-0 e retornou ao G4, a zona de acesso. A vitória deixou o Juventude com 55 pontos em quarto lugar, atrás do Cuiabá com 58, além dos já classificados à elite, Chapecoense com 66
e América de Minas com 68 pontos. A derrota tirou as chances matemáticas do Cruzeiro chegar ao acesso, mesmo porque só tem 44 pontos e está em 14º lugar. Cruzeiro vai disputar a Série B em 2021, o ano do seu centenário de fundação. Mesmo empatando em casa por 1-1 com o Avaí, o CSA segue em 5º lugar com 53 pontos e sonhando com acesso à elite em 2021. Perdeu a 4ª posição. O Avaí em 7º tem 49 pontos, 2 atrás do Operário com 51 em 6º. O Oeste, lanterna e rebaixado, perdeu na Arena Barueri para o Confiança de Sergipe por 1-0. O time paulista caiu após os primeiros resultados da rodada. O time sergipano se livrou do rebaixamento ao chegar aos 45 pontos em 13º lugar. O rebaixado Oeste segue com 26 pontos e tem na sua companhia na zona de rebaixamento Botafogo de Ribeirão com 34, Paraná com 36 e Vitória da Bahia com 38 pontos. Interessante é o que está acontecendo na cidade de Belo Horizonte. O Cruzeiro em 14º lugar, pelas rodadas que ainda faltam, apenas 3, não tem mais condições de sonhar com o acesso à Série A1, ao Brasileirão do ano que vem. Em contrapartida, o seu grande rival, o América de Minas, volta para a elite do futebol nacional e até agora está em 1º lugar, há várias rodadas, já liderando o Brasileirão. Uma briga de gente grande. Cruzeiro, tradicional equipe azul e branca de BH, continua na temporada deste ano ainda na Série B do Brasileiro. E o América, seu grande rival, pode terminar como campeão da Série B e merecer a promoção à Série A no ano que vem. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, um resumo dos jogos do Brasileirão no fim de semana. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Ralph Urquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A revista Aqui e Ali de janeiro está repleta do melhor para você. Destaques para a dermatologista doutora Yane Villanova Batista e para a maquiadora e influenciadora digital Prilino. No consultório, doutora Yane Batista cuida da autoestima de seus pacientes e traz o que há de mais moderno em tratamentos para a pele e os cabelos. Prilino começa 2021 cheia de perspectivas e promete dividir seu tempo entre a paixão pelos pincéis e o trabalho de divulgação de marcas, produtos e serviços no seu perfil @prilino.oficial. Psicólogo Marcelo Pelissari discorre a respeito das expectativas criadas em todas as viradas de ano. A empresária Ana Laila Petrocchi investe em sua clínica de estética. Foca Rodas Auto Center divulga serviços até então pouco conhecidos.
E a colunista Laís Santin aborda como as marcas famosas se unem para ampliação de seus públicos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de bebedouro e da região. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Agora um resumo dos jogos do fim de semana do Brasileirão. Iniciada na última sexta-feira com um empate entre Palmeiras e Grêmio, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro teve sua sequência sábado com mais 2 partidas realizadas. No Engenhão, no Rio de Janeiro, o Fluminense recebeu o Sport e venceu pelo placar mínimo de 1-0. O resultado mantém o tricolor carioca na cola do G6 do Brasileirão, ocupando a 7ª colocação com 46 pontos. Chegando à sua segunda derrota consecutiva, a equipe pernambucana estaciona nos 32 pontos e aparece na 14ª colocação. O Coritiba encerrou sequência de 10 jogos sem vitória no Brasileirão a superar o Vasco por 1-0 em pleno São Januário. O Coritiba vai a 25 pontos e deixa a lanterna da competição na mão do Botafogo. Com 36 pontos, o Vasco segue na 15ª posição, beirando a zona de rebaixamento. A briga pela liderança do Campeonato Brasileiro vem esquentando cada vez mais. Com os 5 jogos da 30ª rodada da competição realizados ontem, a disputa pelo topo ganhou ainda mais emoção. Com o time quase todo titular, mesmo com foco virado para a final da Libertadores, o Santos recebeu o desesperado Botafogo na Vila Belmiro e venceu por 2-1, afundando ainda mais os cariocas no Brasileirão. Com o resultado, o Peixe foi a 45 pontos e retomou a 8ª colocação, ultrapassando o rival Corinthians, enquanto o Botafogo é o lanterna com 23 pontos somados. O São Paulo foi até a Arena da Baixada para encarar o Atlético Paranaense e não saiu do empate em 1-1, chegando à sua 3ª partida consecutiva sem vitória no Brasileirão. O tricolor paulista tem 57 pontos e vê os adversários se aproximarem cada vez mais dessa diferença. O Furacão, o Atlético Paranaense, por sua vez, é o 11º colocado com 39 pontos. O Atlético Mineiro fez o dever de casa e venceu o Atlético Goianiense por 3-1 no Mineirão. A sequência positiva de 3 partidas, sendo 2 vitórias e um empate, faz a liderança para o líder São Paulo cair para 4 pontos. O Galo é o 3º colocado com 53 pontos, enquanto o Dragão figura na 13ª posição com 36 pontos. O Internacional agradeceu mais um tropeço do São Paulo e vai empilhando vitórias em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. Em jogo de 6 gols, o Inter abriu 2-0 contra o Fortaleza no estádio Beira-Rio, cedeu o empate, mas fez 4-2 e chegou ao seu 6º triunfo consecutivo no Brasileirão. Com o resultado, o Inter segue na vice-liderança, agora com 56 pontos e diminui a distância da liderança para 1 ponto. O Fortaleza tem 32 pontos e está na 15ª colocação, beirando a zona de rebaixamento.
Por fim, o RB Bragantino visitou o Ceará no estádio Castelão e com 2 gols de Claudinho saiu vitorioso por 2-1. O resultado deixa as equipes coladas na classificação, com os cearenses em 11º com 39 pontos e os paulistas em 12º com 38 pontos somados. Aqui e ali Notícias Esportes. A final da Copa Sul-Americana 2020 está definida. O Defensa e Justiça da Argentina venceu o Coquimbo Unido do Chile por 4-2 sábado no estádio Norberto Tomaguelo pela volta da semifinal e fará decisão contra o Lanús da Argentina. Após empate em 0-0 no jogo de ida no Chile, as equipes fizeram um jogo movimentado sábado na Argentina. Os visitantes saíram na frente com o jogador Farfán aos 9 minutos da etapa inicial. Pizzini, aos 11, empatou para os anfitriões. Logo em seguida, começou o show de Brian Romero, atacante com passagem pelo Atlético Paranaense. Com 3 gols aos 20, 23 e 44 minutos do primeiro tempo, o argentino deu a virada ao Defensa e Justiça. Palácios, aos 17 da etapa final, ainda diminuiu para o Coquimbo Unido. A grande final da Copa Sul-Americana 2020 será no dia 23 de janeiro no estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, em jogo único. O campeão, além do título da segunda maior competição continental, garante vaga para a Copa Libertadores 2021. Na primeira fase, os 44 times foram divididos em 22 chaves de 2 times que se enfrentaram em partidas de ida e volta. Os 22 sobreviventes ganharam a companhia de 10 equipes da Libertadores. Os 2 melhores eliminados na terceira fase preliminar e os 8 terceiros colocados das chaves. O mata-mata principal tem 16 avos de final, oitavas, quartas, semifinal e final. Caso os times empatem em número de pontos após as 2 vitórias, os critérios de desempate são saldo de gols, gols fora e disputa de pênaltis. O campeão garante um lugar na Recopa Sul-Americana de 2021 e na fase de grupos da Libertadores também de 2021. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Uma excelente semana para você. Boa segunda-feira. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui e Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.